Livro Filhos da Terra de Emily Richards, capítulo 5. Jennifer ficou um longo tempo enternecida nos braços de Ruth após aquele beijo, e com a cabeça apoiada em seu peito podia ouvir as batidas do coração dele enquanto tentava acostumar-se às suas novas emoções. Beija todas as mulheres que conhece desta forma. Ela indagou afinal. Todas não. Minha mãe, minhas irmãs e a namorada do meu melhor amigo eu não. Ora, não brinque, Ruth. Quantas já beijou assim? Exatamente assim. Apenas uma. E, acredite-me, eu me lembraria se houvesse outras. Está com ciúmes. Oh não, imagine, Jennifer falou mesmo não acreditando nas próprias palavras. Estou apenas avaliando nossas posições. Você certamente é experiente no assunto e eu, uma simples amadora. Podemos cuidar desta diferença se você quiser. Será mais fácil do que imagina. Pelo que ouvi dizer, cuidar destas diferenças pode ser bastante complicado. Não para quem ama. Jennifer sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Teria Ruth se declarado ou for apenas uma observação casual, pensou. Era preferível não saber. Sua única certeza naquele momento é que há muito já passará da hora de voltar para casa. Acho que devo levá-la de volta, ele falou adivinhando seus pensamentos. Já demos um belo show aos nossos vizinhos esta noite. Sobressaltada, Jennifer desprendeu-se dos braços dele dirigindo o olhar para os outros barcos. De fato, um homem estava a observá-los num grande veleiro, e quando seus olhares se cruzaram o estranho acenou para ela. Acha que conhece seu pai? Ruth indagou. Você não disse que estávamos sozinhos? Ela perguntou sem em vez de responder. Cometi um engano. Por sinal, bastante desastroso. Aquele sujeito Elton, meu primo. Elton Ames é seu primo. Jennifer caiu na risada diante do ar espantado de Ruth e confirmou. Primo em terceiro grau. Mande passar o seu melhor terno. Escolha um padre de sua preferência e prepare-se, Ruskin Blake. Você está para herdar uma fazenda hipotecada. Não posso acreditar, Jennifer. Você disse mesmo a Ruskin Blake que Elton Ames, nosso ex-professor do ginásio, é nosso primo. Wendy perguntou à irmã com voz incrédula. Mas é claro, Jennifer respondeu enquanto transplantava alguns pezinhos de alface. Foi a única maneira que encontrei de serenar os ânimos dele. Você precisava ver a expressão de Ruth. Ficou assustadíssimo. As duas caíram na risada e Wendy ajoelhou-se ao lado dela para ajudá-la. Que horror, Jennifer! Como consegue trabalhar tanto tempo com esta mistura? Não exagere, Wendy. Compostos orgânicos não têm cheiro. Você está impressionada. Estou ficando enjoada. Jennifer não escondeu sua surpresa ao olhar para a irmã. Outra gravidez, Wendy? Creio que sim. Mas que bom. Vocês querem um menino desta vez, não? Serão gêmeos de novo. Você não pode saber. Ou pode? Acredite-me, Jennifer, ela falou orgulhosa, tocando o ventre com as mãos. Há 2 bebês aqui dentro. Só espero que um deles seja um garoto, bonito como o pai. Jennifer adorava todos os cunhados, mas sentia um carinho especial por Shane, com quem tinha muito em comum. Tenho certeza que será, Wendy. Às vezes fico imaginando se algum dia me sentirei assim como você em relação a algum homem. O que me diz de Ruskin Blake? É o sujeito mais atraente que já conheci, porém. Trabalha para o Farmers National, Wendy completou por ela. Será que não pode perdoá-lo por isto, Jennifer? Ando pouco tolerante ultimamente, Wendy. Por que diabos logo alguém como Ruth, uma pessoa que tem tudo no mundo a seu favor, se presta a um ato tão vergonhoso como tirar as terras dos outros? É o trabalho dele, Jennifer. Eu sei, mas para mim as ações valem mais do que as palavras. E se conseguisse fazer o pagamento dentro do prazo? Isto mudaria seus sentimentos em relação a Ruskin. Jennifer levantou-se. É o que na certa ele está se perguntando a estas alturas. Faz uma semana que fui ao barco e Ruth não me procurou mais.
Ele deve estar apavorado com aquela história do primo Elton. Que nada! Rose não me pareceu tão preocupado assim, ela deu de ombros. No fundo ele sabia da minha estratégia. Talvez esteja se apaixonando por você. É mais possível que eu seja apenas mais uma entre as mulheres da vida dele. Ora, vamos lá, Jennifer. Não seja tão cruel assim. Escute, Wendy. Se você fosse um homem jovem e atraente, que interesse veria numa fazendeira prestes a falir? Wendy examinou o rosto bonito da irmã com atenção. Todos na família costumavam brincar que a caçula era uma mistura das mulheres MacDonald, os cabelos loiros de Stacy, os olhos verdes de Sandy, a boca carnuda de Wendy e o nariz arrebitado de Sarah. Não havia nada de original em Jennifer, exceto por um detalhe: os traços herdados de suas irmãs tornavam-na uma jovem maravilhosa e única. Qualquer homem se encantaria com aquela pequena loira tempestuosa, dona de curvas insinuantes e de uma inteligência privilegiada. Não sei por que nenhuma de nós teve a brilhante ideia de lhe contar os fatos da vida, Jennifer. Mamãe fez isto quando eu tinha 12 anos. Não é a estes que me refiro. Falo do que os homens buscam em uma mulher e que, receio, você nasceu com todos. Receia. Não entendo o que está querendo dizer, Wendy. Com uma expressão de desânimo, Wendy colocou o braço ao redor dos ombros dela. Vamos para casa, querida. Temos muito que conversar e estou morrendo de fome. Talvez haja algum pedaço daquelas deliciosas melancias na geladeira. Vários dias depois, numa das noites em que se recolhera ao escritório para colocar em dia o livro de contas, Jennifer teve uma surpresa que a deixou eufórica. Com os trabalhos extras que ela e os gêmeos andavam fazendo, teriam condições de mandar o cheque daquele mês para o pagamento da dívida, e possivelmente liquidar o restante no início do mês seguinte. Era bom demais para ser verdade, por isto ela conferiu pela terceira vez a coluna de números com medo de haver cometido algum engano. Mas não, estava tudo na ponta do lápis e em breve os MacDonald não precisariam mais temer a execução da hipoteca da fazenda. Encostando-se na cadeira, Jennifer saboreava um gostinho de vitória sobre o Farmers National quando James entrou. Não devia estar dormindo, James. Ela censurou o irmão. O que está fazendo acordado até esta hora? Fui dar uma olhada nos barracões da granja, James comentou com ar preocupado. E você? Por que não foi para a cama também? Oh, James, não imagina o que acabo de... Espere um pouco. Estou enganada ou aconteceu algo? Bem, é apenas um pressentimento. James parecia relutante ao lhe responder. Que tipo de pressentimento? Ainda não estou bem certo, mas alguns dos frangos não me parecem sadios. Estão mais quietos do que o habitual e com as penas arrepiadas. Ele deu de ombros. Isto foi o que notei. Possível que seja apenas devido às chuvas. Tomara que sim, Jennifer desejou cruzando os dedos. Vá para a cama, Jennifer. Não há nada que possamos fazer hoje. Amanhã saberemos se não foi apenas imaginação minha. Parados junto à vala repleta de aves mortas, Jennifer, James, Randy, Shane e Greg observavam silenciosos. Um pouco mais afastados, o senhor e a senhora MacDonald balançavam a cabeça de um lado para o outro, inconformados. Vamos cobri-los, Shane falou finalmente. Há muito trabalho ainda para ser feito. Jennifer esperou que os pais se retirassem e pegou uma pá para ajudar os homens. Quantos ainda faltam? Ela perguntou, mas ninguém respondeu. Era impossível saber. James estava certo. A suspeita dele tinha se transformado numa realidade terrível. Um caso raro e fatal de gripe abatera-se sobre os frangos, destruindo semanas e semanas de trabalho duro. Jennifer já havia perdido a conta de quantos tinham morrido, e ninguém podia fazer nada a não ser exterminar os contaminados e enterrar os mortos. Quando terminaram de cobrir aquela leva, os homens voltaram aos racões e ela seguiu em direção à casa. Sentia-se cansada, precisava de um café bem quente e confortante. Espere, Jennifer, ouviu alguém chamá-la e parou, aguardando por Greg que vinha ao seu alcance. Tem alguma ideia dos prejuízos? Ele perguntou caminhando ao lado dela.
Jennifer examinou o rosto do irmão antes de falar. Greg ainda não completará 40 anos, mas naquele dia parecia bem mais velho. Por que resolveu ser fazendeiro, Greg? Ela indagou, adiando uma resposta. Sei que como irmão mais velho você não tinha muitas alternativas, mas por que, Greg? Por que fazendeiro? Você sabe. Sim, ela conhecia muito bem a razão da escolha de Greg. Sabia o que era sentir amor pela terra, um sentimento tão forte que os tornava obstinados. Essa epidemia veio em péssima hora, Greg, ela admitiu finalmente. Mas vamos ultrapassar a crise com a mesma coragem com que você tem enfrentado a sua. Vou vender minhas terras e pagar papai até o último centavo que ele pediu emprestado para me ajudar. Jennifer parou, olhando para ele zangada. Nem pense. Você não vai fazer esta loucura, Greg MacDonald. Já pedi a um corretor para ir à minha fazenda esta noite. Então ligue para ele e diga que mudou de ideia. Não quero ser o responsável por papai perder um só alqueire de suas terras, ele afirmou decidido. Jennifer sabia que só havia uma maneira de fazê-lo voltar à razão. Apelar para o sentimentalismo. Você é o filho mais velho, Greg, começou, procurando parecer natural. Papai sempre se aborreceu por não tê-lo ajudado quando você e Sue se casaram e lutaram para comprar suas terras. Como acha que ele se sentiu naquela época? Ela ergueu a mão quando Greg quis interrompê-la. Não foi por sua culpa que ele ficou em apuros mais tarde. A crise foi geral, e quando o velho Raymond viu uma chance de ajudá-lo, foi com o maior prazer que hipotecou estas terras para conseguir-lhe o dinheiro. Se vender sua fazenda agora, ele nunca se perdoará por não poder fazer mais por você. Papai ficará muito pior se perder suas próprias terras, Jennifer. Mas não vamos ficar sem elas. Enviei um cheque ao banco antes desta tragédia e espero que isto os acalme por algum tempo, até que eu possa liquidar o restante. Jennifer está certa, Greg, Shane falou logo atrás deles. Você tem que se aguentar pelo bem de seu pai. Faça-o por ele. Em silêncio, os três caminharam até a casa. 3 semanas mais tarde, não havia praticamente mais nenhum traço da epidemia, a não ser os barracões quase vazios. Segundo Shane, era preciso esperar ainda uma semana para se considerarem livres do pesadelo. Parece que o pior já passou, Jennifer comentou com Randy enquanto examinavam os frangos. Também acho. Porém precisamos ser muito cuidadosos até termos certeza absoluta. Perdemos muito dinheiro nisso, Jennifer. E eu não sei, Randy. Tem alguma notícia do banco? Nenhuma palavra. E de Russ? Ligou várias vezes. Contei o que aconteceu, mas Russ não mencionou o assunto da dívida. E eu também não perguntei. Vou ajudá-la com as verduras, Jennifer. Sob o sol quente de maio, parada ao lado de sua horta, Jennifer teve vontade de chorar. Há dias não vinha ali devido ao intenso trabalho nos barracões, e as verduras se encontravam danificadas por pragas, com ervas daninhas crescendo por todos os lados. Minha nossa! Ela murmurou desanimada. Será que nunca terminará? Talvez fosse uma bênção para todos nós se estas terras secassem de uma vez e o vento carregasse tudo para longe. Na hora do almoço, quando entrou em casa, ela arrependeu-se de seu desabafo ao encontrar uma carta do Farmers National. O envelope viera endereçado a Raymond MacDonald, mas sua mãe, por precaução, colocará-o em seu quarto sobre a escrivaninha. 30 dias. O banco lhes dava apenas um mês de prazo ou então executaria a hipoteca. Não era mais uma questão de pagar os atrasados. Agora a dívida total era exigida. Jennifer deitou-se na cama com a carta na mão e ficou olhando para o teto. Russ. Você sabia o que estava acontecendo conosco. Por que deixou-os fazer isto? Desabafou em voz alta. Confiar em Ruskin Blake. Havia mostrado ao banco sua boa-fé ao enviar-lhe aquele cheque bem no meio de uma crise. Contudo, o Farmers National não se importava com as dificuldades de seus clientes. O que eles queriam era a fazenda deles. 30 dias. Agora não havia mais como esconder o fato de seu pai.
Antes, porém, falaria com Ruskin Blake a fim de descobrir por que ele a tinha traído, ponderou angustiada. Informada pela secretária do banco que Russ se encontrava em sua casa, Jennifer decidiu procurá-lo no barco, uma vez que não sabia o endereço dele na cidade. De qualquer maneira, estava decidida a encontrá-lo nem que tivesse de ir ao fim do mundo. Felizmente a sorte estava a seu favor, pois ao chegar à marina encontrou a caminhonete estacionada. Só faltava Russ ter saído para navegar. Caminhando a passos largos, percorreu o longo cais e suspirou aliviada ao ver o iate ancorado. "Ruskin!" gritou, e no mesmo instante a figura sorridente saiu da cabine. "Quero falar com você." "Eu sei." Russ estendeu-lhe a mão e ela segurou-a até subir no barco. "Podemos entrar?" convidou, não desejando que algum vizinho curioso ouvisse o discurso que ela havia preparado cuidadosamente. Sem responder, Russ afastou-se para que ela passasse. Jennifer desceu a escada, e quando chegou à sala ficou pasma. "Esta sou eu!" exclamou ao olhar para um cavalete com o desenho inacabado do rosto de uma mulher. Nunca se imaginara daquela forma, sem dúvida era ela. Não sei como reconheceu. "Ainda não terminei," ele falou colocando um pano sobre a tela. "Mas você não veio até aqui para discutir minhas pinturas, veio?" "Não," ela respondeu. "Viera para saber por que Russ mentira. Por que a fingira ser seu amigo, prometendo ajudá-la." Mas depois de ver a tela, tudo o que conseguia era olhar para ele como uma idiota. "Recebeu a carta do banco hoje, Jenny?" ele perguntou, e ela apenas balançou a cabeça afirmativamente. "Fiz o que pude." "Sei que é difícil para você acreditar, mas é verdade, eu tentei." A menção da carta trouxe-a de volta à realidade. "Não foi o bastante, Ruskin Blake." "Sinto muito. Agora o caso está fora das minhas mãos." Instintivamente Jennifer olhou para as mãos dele. Eram belas e fortes, com os dedos longos e hábeis de um artista. "Lave-as", Russ falou com amargura. "Ou já fez isto antes de nos entregar à diretoria do seu banco?" "Sou um dos diretores, Jenny. E se eu pudesse lhe daria um prazo maior. Contudo não possuo tanto poder assim." Mais do que tudo, naquele momento, Jennifer desejava sua raiva de volta. Graças a ela chegará até ali para enfrentar Russ. Sem a raiva não lhe restava outra alternativa senão encarar os próprios sentimentos. Como se não bastassem as preocupações com a família, sentia uma terrível sensação de perda. A carta do Farmers National rompia definitivamente os laços de afeição que havia entre ela e Russ, só lhes deixando ressentimentos. O adeus era evitável. Agora não havia esperanças para eles. Jennifer ergueu os olhos para encará-lo, e a expressão de tristeza que viu no rosto de Russ lhe dizia que ele também sofria. "Tenho certeza de que tentou, Russ. Uma vez você me disse que não podia fazer milagres. De tudo que ouvi de você, foram estas suas palavras mais verdadeiras. Ninguém pode avaliar como se sente, Jenny. Mas eu posso." Ele hesitou como se não desejasse prosseguir. Vou sentir muito a sua falta." "Eu também," ela sussurrou. "Quando tudo isto terminar." "Não." Jennifer ficou de costas para ele com os olhos cheios de lágrimas. "Não importa qual seja o resultado, isto ficará somente entre nós. É melhor cada um seguir o seu caminho." Antes que ele argumentasse, ela andou em direção à porta. Seus dedos mal haviam tocado a maçaneta quando sentiu o toque das mãos de Russ em seus ombros. Reprimindo um desejo louco de virar-se para fitar pela última vez aquele homem que se tornará outra vez Ruskin Blake, seu inimigo, Jennifer esperou que ele tomasse a iniciativa por ela. Russ a fez voltar-se e murmurou: "Adeus, Jenny." "Adeus, Russ." Devia partir, mas uma força maior a impedia. Sem desprender os olhos dela, Russ segurou-lhe o queixo com ternura e aproximou o rosto lentamente até tocar-lhe os lábios trêmulos. O gosto salgado das lágrimas de Jennifer misturou-se àquele beijo sem fim, tornando-os mais conscientes da separação inevitável. Permitindo-se alguns momentos de abandono antes de ir-se para sempre,
Jennifer passou os braços ao redor do pescoço e entreabriu os lábios, unindo-se a ele cheia de paixão. Finalmente criou coragem e afastou-se, saindo rapidamente antes que ele a impedisse.